Boa tarde, amados. Hoje nós estaremos lendo Gênesis, capítulo 23, versículos de 1 a 20, quando estaremos falando sobre a morte de Sara. Vamos ler? E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Quiriate Arba, que é Hebron, na terra de Canaã, e veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Depois se levantou Abraão de diante de sua morta e falou aos filhos de Et, dizendo: Estrangeiro e peregrino sou entre vós. Dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta de diante da minha face. E responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo-lhe: Ouve-nos, meu senhor, príncipe poderoso és no meio de nós. Enterra tua morta na mais escolhida de nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará sepultura para enterrar a tua morta. Então se levantou Abraão, inclinou-se diante da terra, do povo da terra, diante dos filhos de Et, e falou com eles, dizendo: Se é da vossa vontade que eu sepulte a minha morta de diante de minha face, ouve-me e falai por mim a Efron, filho de Zoar, que ele me dê a cova de Maquipela, que ele tem no fim do seu campo, e que me dê pelo devido preço em herança de sepulcro no meio de vós. Ora, Efron habitava no meio dos filhos de Et, e respondeu Efron Eteu a Abraão, aos ouvidos dos filhos de Et e de todos que entravam pela porta da sua cidade, dizendo: Não, meu senhor, ouve-me, o campo te dou, também te dou a cova que nele está, diante dos olhos dos filhos do meu povo te dou, sepulta a tua morta. Então Abraão se inclinou diante da face do povo da terra, e falou a Efron aos ouvidos do povo da terra, dizendo: Mas se tu estás por isto, diz-me o preço, peço-te. O preço do campo darei, toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. E respondeu Efron a Abraão, dizendo-lhe: Meu senhor, ouve-me, a terra é de 400 ciclos de prata. O que é isto entre mim e ti? Sepulta a tua morta. E Abraão deu ouvidos a Efron, e Abraão pesou a Efron a prata de que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, corrente entre os mercadores. Assim o campo de Efron, que estava em Maquipela, em frente de Manre, o campo e a cova que nele estava, e todo o arvoredo do que no campo havia, que estava em todo o seu contorno ao redor, se confirmou a Abraão em possessão diante dos filhos de Et e de todos que entravam pela porta da cidade. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Maquipela, em frente de Manre, que é Hebron, na terra de Canaã. Assim o campo e a cova que nele estava foram confirmados a Abraão pelos filhos de Et em possessão de sepultura. Amados, aqui nós temos realmente um momento em que chegou o dia de Deus levar Sara, Ela faleceu com 127 anos. Ela viveu depois que teve Isaque. Ela teve Isaque com 90 anos. Ela viveu ainda mais 37 anos depois que teve Isaque, porque ela morreu com 127. Até que eu já ouvi alguns pregadores ou palestrantes falar que Isaque havia sido sacrificado mesmo, porque Sara morreu, Sara veio a morrer depois disso, mas não, meus queridos. Aqui pelo texto em que nós lemos, primeiro que a Bíblia relata que quando Abraão foi sacrificar Isaque, nós já até fizemos um vídeo a respeito disso, já relatamos, o anjo bradou e falou para Abraão: não faça nada para o seu filho, porque Deus naquele momento, Deus agora sabia que ele realmente
tinha entregue o filho nas mãos do Senhor para sacrifício. E aí apareceu o carneiro e que ele sacrificou o carneiro. Então a Bíblia não relata que ele chegou a imolar Isaac, não. Outra é que ela não morreu nessa época. Isaac devia estar aí com seus 13, 14 anos, quando Deus pediu Isaac em sacrifício. E aí nós vemos Sara vivendo, depois que teve Isaac, 37 anos. Ao todo, ela viveu 127. Ela morreu com esta idade. E se ela teve Isaac com 90, ela estava, viveu junto com ele, com seu filho, 37 anos. Prova tanto, meus queridos, que ela viveu até perto do casamento de Isaac. A Bíblia relata que Isaac tinha 40 anos, nós vamos ler esse texto na frente, quando Deus colocou no coração de Abraão buscar uma esposa para seu filho Isaac. Então, e a esposa chegou a consolá-lo pela morte da mãe, quer dizer, estava recente, tinha apenas 3 anos que ela tinha falecido. Então aqui a gente vê, nessa passagem extraordinária, maravilhosa, sobre a morte de Sara, que ela realmente viveu um período aqui com seu filho Isaac, aqui na terra, e depois chegou o dia que o Senhor a levou, e Abraão, muito preocupado, choroso, estava realmente entristecido com a morte de sua esposa, mas tinha que tomar as devidas providências. Então ele foi comprar um campo aonde ela poderia ser enterrada. E interessante é que ele comprou não só a sepultura, mas ele comprou as áreas adjacentes à sepultura. Ele comprou um campo, um campo pequeno, mas além da sepultura tinha mais alguma área e com árvores e tudo, e ali ele pôde colocá-la, pôde sepultá-la, e este campo ficava justamente ali aonde ele estava estabelecido. O campo fazia parte ali do seu convívio, ele estava ali estava na mesma área que ele estava ali estabelecido em Hebrom. E o campo que Abraão adquiriu foi justamente o campo lá de Macpela, que a cova de Macpela, que ficava justamente naquele local ali em Hebrom. E ali sim, Deus pôde realizar os desejos do coração de Abraão, que ele queria um local certo para colocar Sara. E esse campo de Macpela fica justamente em frente a Manre, que Manre também Hebrom, é chamado de Manre, mas é Hebrom mesmo. E ali foi colocada, ali ela foi sepultada. E creio, meus queridos, que as gerações futuras também foram sepultados ali. O próprio Abraão, depois Isaac, Rebeca, a futura esposa de Isaac, que casou com ele, e que no texto em que nós vamos ler seria a sua futura esposa, mas que veio a casar depois. Então, a gente vê que Deus providenciou tudo e aconteceu tudo como Abraão queria. Ele queria aquele campo que ficava em Hebrom. Hebrom era a terra que ele estava morando. E aí sim ele conseguiu lá, porque a providência de Deus foi muito grande. E Deus é aquele que providencia tudo para nós. Através de Jesus Cristo, seu único Filho que veio ao mundo, ele derramou o precioso sangue para nos salvar, mas para nos curar e providenciar para nós, no dia a dia, tudo que nós necessitamos. As nossas necessidades são supridas através da intercessão do Filho de Deus, Jesus Cristo, junto ao Pai intercede por nós. Então, meu querido, se você tem alguma necessidade no dia de hoje, confie no Senhor, confie em Jesus, peça a Ele, e Ele vai interceder junto a Deus ao seu favor.
É Ele que nos representa diante do Pai, diante de Deus. Nós não temos acesso direto a Deus, o homem não tem. Por isso o Filho veio ao mundo para nos representar, para nos fazer a chegar-se diante de Deus. Nós só chegamos a Deus através de Jesus. Ele é o nosso intercessor. Só Ele pode interceder por nós. Só Ele pode chegar ao Pai, diante do Pai, levando as nossas petições. E que Deus possa abençoar você no dia de hoje e que você tenha uma mente voltada para o Rei da Glória, Jesus Cristo, e confiar nele todos os seus problemas e as suas necessidades. Amém? Que Deus abençoe. Amém.